Místico, profeta, adivinho. Nostradamus, sem dúvida, o astrólogo mais famoso do mundo. São deles as previsões de alguns dos eventos mais dramáticos e chocantes dos últimos 450 anos. É incrível como as pessoas desejam que Nostradamus esteja certo. Será que este profeta francês realmente previu grandes tragédias? Está na hora de historiadores e astrólogos examinarem os cálculos de Nostradamus e tentarem decodificar suas profecias. Vamos então abrir os arquivos secretos de Nostradamus. Arquivos confidenciais. Nostradamus. Início de um novo milênio. A catástrofe do 11 de setembro foi um fato previsto há 450 anos. Perto do paralelo 45, o céu arderá em chamas. O fogo se aproxima da grande cidade nova. De repente, ergue-se ao céu enorme chama, quando os nórdicos fizerem a experiência. Pessoas desesperadas, ao procurarem maneiras de obter algum sentido para esse ato horrendo, levam apenas alguns dias para conectar as palavras do astrólogo do século XVI, Nostradamus, com a tragédia do 11 de setembro. O historiador Ian Wilson juntou a história da vida e do trabalho deste profeta. O que me surpreendeu foi a rapidez com que o English Daily Mail associou a previsão de Nostradamus com este evento. O ataque às Torres Gêmeas é um recente exemplo da ligação dos escritos de Michel Nostradamus com eventos modernos. Esse astrólogo prolífero fez milhares de previsões. Mas sua fama resistiu devido a um único livro: As Profecias. Dentro dele, há 942 estranhas previsões que, desde sua publicação em 1555, foram atribuídas a muitos dos grandes acontecimentos da história. No caso da Segunda Guerra Mundial, duas de suas referências para Hitler foram tidas como para Hitler. Se voltarmos um pouco na história, veremos que Napoleão foi considerado o Grande Fogo de Londres. Nos últimos 4 séculos, muitas pessoas acreditaram que Nostradamus previra conflitos como a Revolução Francesa, as grandes guerras do século XX e até detalhes do assassinato do presidente americano John Kennedy. E, finalmente, o grande apocalipse. Mas o verdadeiro significado de suas profecias permanece um mistério, quase tanto quanto a história de sua vida. Especialistas de hoje estão agora juntando fatos e descobrindo os segredos dos talentos proféticos de Nostradamus. Nostradamus nasceu em 1503 no pequeno vilarejo rural de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França. Ele não começa sua vida profissional como astrólogo, mas como boticário, viajando pelo interior do país e vendendo seus remédios. É com quase 50 anos de idade que ele muda sua carreira para de astrólogo. Ninguém sabe exatamente por que ele começou a predizer o futuro. Mas suas habilidades para este novo trabalho seriam adquiridas durante seus dias como estudante. No século XVI, a astrologia era considerada uma ciência precisa, cujos cálculos para a obtenção de previsões corretas deveriam ser corretos e cuidadosos, e tais técnicas precisavam ser aprendidas. As evidências do treinamento de Nostradamus vêm da Universidade da histórica cidade de Montpellier. Este documento de matrícula revela que alguém chamado Michel de Nostradamus de Rémy matriculou-se no curso de medicina em 1529. Naquela época,
a medicina e a astrologia estavam intrinsecamente ligadas. Isso foi antes dos instrumentos astronômicos serem usados para entendermos os planetas até uma dimensão completamente nova e diferente. As pessoas achavam então que Marte ou Vênus poderiam estar influenciando suas ações diárias. Mônica Zolini é especialista em ciência renascentista e astrologia. Na época, a astrologia era fundamental para a astronomia, mas muito mais para a medicina. Em todas as universidades, tinha um professor ensinando astrologia como parte do currículo daquela matéria. Durante seus estudos, um Nostradamus de 26 anos deve ter aprendido a ler mapas anatômicos chamados Homens do Zodíaco e como compará-los com mapas astrológicos para praticar seus tratamentos médicos. Eles faziam uma espécie de mapa quando o paciente ficava doente e usavam um mapa para ajudar os médicos a fornecerem o diagnóstico correto e também um prognóstico. Eles acreditavam que o funcionamento do corpo era influenciado pelas posições do Sol, da Lua e dos planetas. Em Montpellier, Nostradamus teria recebido o melhor treinamento astrológico de toda a França. Mas quase 2 décadas depois, então, vivendo em Salon de Provence, ele parece estar usando estas habilidades para um objetivo diferente, ou seja, para prever o futuro. Peter Le Mesurier passou mais de 10 anos analisando a fundo as profecias de Nostradamus. Sabemos que ele escreveu pelo menos 7.280 e a maioria está em seus almanaques. A maior parte das previsões de Nostradamus veio não do livro das profecias, mas de almanacs. Folhetos de previsões para aqueles anos. Folhetos que ele publicou de 1550 até sua morte em 1566. Para aumentar sua renda, Nostradamus também fazia horóscopos para clientes particulares, prevendo os altos e baixos da vida pessoal deles. Esses almanaques e horóscopos não são importantes apenas como fontes de renda. Tornam também Nostradamus famoso. Não há dúvida de que Nostradamus alcançou durante toda a sua vida uma reputação enorme, não apenas em seu país, mas em outros países também. Isso mostra o alto nível da crença das pessoas em seus poderes de previsão. No século XVI, as pessoas estavam tentando entender o mundo ao redor delas. Todos achavam que o fim do mundo estava próximo, porque as doenças, a fome e a morte graçavam por toda a Europa. Como o sentimento que prevalecia na Renascença era uma mistura de medo e crença, a única coisa que podia salvar as pessoas do medo era a crença. Nostradamus não só reconhece esta necessidade, mas tira total vantagem dela. E em pouco tempo se torna conhecido pelas maiores autoridades da França. Ele fez 1 ou 2 previsões intrigantes. Disse que o rei devia tomar cuidado com aquele ano. E, claro, aquilo fez com que ele fosse chamado à corte real. Depois de entrar para os círculos da alta sociedade, Nostradamus se torna o favorito de muitas das personalidades da realeza, incluindo Catarina de Médici, rainha da França, e seu marido, o rei Henrique II. O rei Henrique II da França consultava o almanaque de Nostradamus todos os dias. Reis e rainhas consultavam Nostradamus porque, quando um príncipe nascia, eles queriam saber o futuro dessa criança. As pessoas comuns também o consultavam porque queriam saber quanto tempo iam viver ou se iam herdar alguma fortuna. Quando o príncipe Rodolfo se tornou o próximo da linhagem para governar o Sagrado Império Romano, que cobria a maior parte da Europa Central, Nostradamus foi o escolhido para fazer seu horóscopo. Porém, a história se torna mais complexa. Outros, durante a vida de Nostradamus, questionaram seus talentos. Nostradamus não é o único astrólogo na França no século XVI. Existe uma séria competição no mercado das profecias.
Um escritor fala de uma Paris com uma população de cerca de 200 mil habitantes, dos quais 30 mil praticavam astrologia. Eu não acredito nesses números, mas acho que isso nos dá uma indicação da influência que a profissão de astrólogo tinha na época. Os rivais astrólogos de Nostradamus são bem mais críticos com relação a ele do que seus patrões reais, como revelam os arquivos da Biblioteca Nacional de Paris. Você deve ser tão ignorante que é impossível encontrar alguém que o supere em ignorância. Certamente você não tem ideia de como calcular pelo céu nem por nenhum outro mapa. Você não vê o quanto a linguagem desse tolo é insensata? Como pode dar apoio a este homem que zomba de você com sua autoconfiança? Ele certamente atraiu alguns comentários maldosos de seus colegas astrólogos. Eles acusam Nostradamus de usar suas previsões de maneira errada. E existe uma causa óbvia para todas estas críticas. Podemos atribuir isso a ciúmes. Essas pessoas estavam enciumadas da fama de Nostradamus e tentavam criticá-lo o mais que podiam. Mas também há evidências históricas que sugerem que essas reclamações podem ter tido fundamento. Os historiadores descobriram que Nostradamus talvez não tenha completado seus estudos em medicina e astrologia na Universidade de Montpellier. Existe um registro da matrícula de Nostradamus no curso de medicina, seguido quase que imediatamente por um cancelamento. Este outro documento parece mostrar que Nostradamus foi expulso da escola. Seu nome foi tirado da lista de alunos com uma nota na margem, apontando sua profissão anterior como boticário ou charlatão como sendo a razão. Na época, os boticários, considerados profissionais inferiores, muitas vezes eram impedidos de se tornarem médicos. Também há outras evidências que indicam que ele saiu do curso antes do final. Em 1533, Nostradamus é citado como médico em Agen, e isso certamente mostra que ele não continuou trabalhando em Montpellier. Nostradamus leva 9 anos para conseguir seu diploma de médico. Mas começa a praticar medicina em Agen, a mais de 270 quilômetros a oeste. Apenas 4 anos após ter iniciado seus estudos. Parece improvável que ele tenha terminado seus estudos em Montpellier. Acho que seu treinamento astrológico foi adquirido ao longo do caminho. Os críticos de Nostradamus podem ter tido como base para suas alegações que as profecias dele eram duvidosas. Para buscar evidências de erros, os especialistas analisaram seu trabalho profético. Poucos de seus horóscopos ainda existem, mas os detalhes de um deles que conseguiu sobreviver até hoje, transcritos num diário contemporâneo, podem ser comparados com um fato histórico. No horóscopo de um homem chamado Antoine Souffrin, escrito quando ele era jovem, Nostradamus diz que ele ficaria barbudo, com os dentes marrons e corcunda, e que ele iria brigar com os irmãos e viver até os 75 anos. Na realidade, Antoine não deixou barba. Tinha bons dentes e não ficou corcunda. Não teve brigas familiares e morreu aos 54 anos. Nostradamus cometeu uma série de erros fundamentais nesse exemplo. E isso é o interessante. Quando ele tinha que ser específico, ele era altamente impreciso. Mesmo assim, os especialistas acham que Nostradamus tem uma desculpa. Na Renascença, as pessoas acreditavam que a astrologia era uma ciência profética, uma ciência conjectural. Ela pode ser precisa, mas se você der espaço à liberdade, verá que os astrólogos podem ser incrivelmente habilidosos em deixar espaço suficiente para manobras e espaço suficiente para que outras coisas aconteçam. O horóscopo de Souffrin foi feito quando ele era criança, deixando espaço suficiente para que sua vontade contribuísse para os fatos quando ele fosse adulto. Esta abertura nos horóscopos pode explicar e até justificar os erros em suas previsões. A única maneira de se chegar ao âmago das habilidades astrológicas de Nostradamus é examinando os mapas astrais nos quais seus horóscopos se baseiam.
O astrólogo Paul Wade faz um teste na metodologia de Nostradamus e explica que esta não é uma área para discussões. Quando você está fazendo um mapa astral, ou seus cálculos estão corretos ou não. Quanto às profecias, elas estão abertas a uma certa dose de interpretação, conjecturas, mas os cálculos não. Ou eles estão certos ou não estão. Wade está analisando alguns dos mapas astrais feitos por Nostradamus, mapas que são usados por astrólogos como base para o horóscopo de uma pessoa. O mapa é uma visão simbólica do céu no momento e localização exatos do nascimento da pessoa. É uma fotografia do céu. Paul Wade fez seus próprios mapas para comparar com o trabalho de Nostradamus. Eu peguei a data de nascimento dele, igual a que Nostradamus tinha anotado em seu mapa, e usei as mesmas convenções que ele deve ter usado, somente verificando a matemática usada por ele. Este mapa é feito de elementos distintos. O primeiro são as 12 constelações ou signos, que ficam numa faixa estreita chamada zodíaco. Dentro dela, os planetas, o Sol e a Lua viajam, movendo-se para dentro e para fora dos signos. Os astrólogos, então, subdividem o mapa em 12 seções da vida da pessoa, chamadas casas. O mapa mostra as posições exatas dos planetas dentro dos signos e casas no momento do nascimento da pessoa. Esses cálculos são a base para o horóscopo de um astrólogo. Se algum deles estiver errado, o horóscopo ou interpretações resultantes também poderão estar incorretos. Wade examinou 2 mapas astrais, um de Johannes Rosenberger e outro do Príncipe Rodolfo. Eu não concordo com nenhum dos cálculos feitos por ele, mas a maioria estava dentro de alguns graus. Você seria exigente demais se acusasse um cara que viveu há 500 anos de ter cometido alguns erros. Mas parece haver um erro significativo no mapa do Príncipe Rodolfo. A Lua estava localizada no signo errado. Wade calculou que a Lua deveria estar no signo de Câncer no momento do nascimento de Rodolfo, enquanto que Nostradamus a colocou em Gêmeos. A Lua é uma das personagens astrológicas mais importantes. Alguém com a Lua em Gêmeos precisa falar, precisa de uma vida social. Alguém com a Lua em Câncer precisa de um lar e de uma família. É uma interpretação completamente diferente e significa um grande erro em termos de cálculos. Wade também encontrou sérios erros no esboço dos mapas. Encontrou alguns dos planetas e outras características astrológicas colocadas em casas erradas. Parece que apenas 2 deles estavam nas casas corretas. Isso é um horror. Se você tem 8 das 10 personagens nas casas erradas, isso faz com que sua técnica astrológica seja posta em séria dúvida. Essas imprecisões são exatamente o que enfurece os contemporâneos de Nostradamus. Se você está interpretando personagens em casas erradas, por definição, então, suas interpretações estarão duvidosas. Se as habilidades astronômicas de Nostradamus não são sólidas, as previsões em seu conhecido livro, As Profecias, também são duvidosas. Porque na introdução, ele diz que estas profecias foram formuladas através de exégese astrológico, ou interpretações. Le Mesurier examinou cuidadosamente cada previsão neste livro e descobriu provas incriminadoras de que Nostradamus produziu suas previsões plagiando livros anteriores. Há 942 previsões em verso no livro. Rastreamos 655 com base em livros anteriores. E dessas, 139 foram tiradas de uma antologia realmente importante de profecias da época, chamadas Mirabilis Liber. O Mirabilis Liber é uma coletânea de profecias de fontes medievais publicada em 1522, 33 anos antes de As Profecias de Nostradamus. E esta parece não ser a sua única fonte. Nostradamus se utilizou bastante do passado e várias das personagens aparecem em seus versos. Aníbal, Nero, Alexandre o Grande, Júlio César, e em seu almanaque chamado Pompeia, ele menciona César Augusto e Marco Antônio.
Le Mesurier acha que esses textos clássicos formaram a base para a maioria das previsões de Nostradamus. A profecia relacionada ao 11 de setembro é um claro exemplo. Há 2 versos de Nostradamus que são comumente citados sobre o ataque às Torres Gêmeas. Talvez o principal seja o verso 97 do século VI. Eu traduzi como perto do paralelo 45, o céu arderá em chamas. O fogo se aproxima da grande cidade nova. De repente, ergue-se ao céu enorme chama, quando os nórdicos fizerem a experiência. Le Mesurier decodificou cada seção da profecia. A cidade de Nova York não está em latitude 45, está em 41. É Nápoles, porque Nápoles é Neápolis em grego, cidade nova. E os normandos? Bom, que diabos os normandos têm a ver com a multicultural Nova York? Não tenho certeza. Então, é obviamente uma referência a um evento de 1139, que se refere à captura normanda de Nápoles com o Vesúvio ao lado dela. Lembra da frase, o céu arderá em chamas? O fogo se aproxima da grande cidade nova. De repente, ergue-se ao céu enorme chama. O Vesúvio estava em erupção na época em que os normandos estavam atacando a cidade. Suas profecias parecem ser uma colcha de retalhos de ideias copiadas de antigas previsões e de eventos históricos reciclados. Nostradamus baseou seu trabalho profético na ideia de que a história se repete. A ideia de que a história é feita por humanos e seres humanos não mudam. Portanto, a história não muda e fica se repetindo várias vezes. Nossos especialistas acreditam que a evidência é clara. Tenho certeza que Nostradamus não tinha a capacidade de prever o futuro. Imagino que Nostradamus possa ter previsto o futuro da mesma maneira que você ou eu podemos, e não muito além disso. Mesmo assim, o misticismo em torno deste homem é tão grande que durante mais de 4 séculos, as pessoas escolheram não questionar isso tanto assim. Em vez disso, elas preferiram interpretar suas palavras de maneira seletiva para que elas se encaixassem nos eventos. Porém, uma previsão é bem clara, porque nunca aconteceu. Apesar da crença popular de que ele previu um apocalipse, as previsões de Nostradamus continuam até o 4º milênio e depois simplesmente desaparecem. A única coisa que podemos dizer sobre o fato dele poder prever o futuro é que vamos estar protegidos até 3797. Mas se o passado deve ficar para trás, então essas revelações sobre seus talentos proféticos provavelmente não impedirão as pessoas de quererem acreditar que Nostradamus tinha a chave para o futuro. Versão Marshmallow São Paulo.